Olá, meus pequenos do terceiro ano, vamos continuar vendo Graciliano Ramos, caderno 5, hoje na página 65. Graciliano Ramos, um dos maiores escritores brasileiros. Ele está localizado no segundo momento modernista, que vai de 1930 a 1945. Mas a grandeza da sua obra excede o que a gente poderia chamar de regionalismo de 1930, porque o Graciliano Ramos, ele torna a obra dele universal, porque ele vai tratar de problemas que são conhecidos por todos os homens em qualquer lugar do planeta. Ele fala da seca nordestina, ele fala do sertão de Alagoas, ele fala de Maceió, ele fala de uma região determinada, mas de uma maneira universal, que todos vão compreender em qualquer lugar do mundo, porque está ali a injustiça social, a falta de governo, a falta de apoio, a falta de qualquer tipo de atenção que se possa dar, por exemplo, à saúde e à educação dos indivíduos no mundo, tá bem? Mas vamos dar uma olhadinha nas obras que são destaque. Nós temos lá na página 65 uma foto do Graciliano Ramos. Diz que era um homem de poucos sorrisos, mas dia desses eu achei na internet um vídeo que mostra ele dando uma entrevista, falando, e nunca se tinha, visto isso. Eu fiquei encantado. Era um homem de uma delicadeza, de uma sofisticação. Na voz dele, ele trazia essa delicadeza, essa sofisticação, apesar de ser um homem, com um senho, fechado. Parece que é um homem sempre sério, muito atento. Ele foi político, ele foi prefeito, ele era do Partido Comunista, era um homem muito sério e muito importante para a história política do Brasil também. Mas na fala dele, quando eu vi na internet, fiquei bem impressionado com a maneira dele, sofisticada e delicada de se apresentar. Não parece esse homem fechado que está aqui na foto, com esse óculos, e muito sério. E vi também uma filha dele dando um depoimento sobre ele, dizendo que era o melhor pai do mundo. Ele pode ter sofrido muito na vida dele, pode ter relatado muito sofrimento na vida dele, mas a filha disse que era um pai e tanto. Fico muito contente de saber da personalidade desse cavalheiro. As obras que estão em destaque aqui são as seguintes: São Bernardo, que é escrita em 1934, que conta a história do fazendeiro Paulo Honório e repassa a trajetória de sua vida, marcada pelo materialismo e pela relação com Madalena, esposa, que não concordava com os métodos autoritários do marido. Uma das maiores e mais importantes obras da nossa literatura. Lindo, encantador, bem escrito, emocionante. Na última página, seu tio emocionado que fica, lagriminhas, uma das grandes obras da nossa literatura. Uma história triste, uma história que vai falar do ter e do ser, É contada em primeira pessoa, e a gente vai ter esse bendito desse Paulo Honório contando para nós a vida dele. Ele está no presente falando do passado, e ele conta do sofrimento que foi a infância, a adolescência dele, e o tanto que ele queria ter dinheiro para poder ter uma vida melhor. Mas por isso ele acabou passando em cima de muita coisa e guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro. E quando a fazenda onde ele trabalhava, chamada São Bernardo, vai à bancarrota, vai à ruína, ele tem dinheiro para comprá-la. De uma forma um pouco desonesta, Porque ele foi fazendo o dono da fazenda assinar promissórias e promissórias e promissórias, e tem uma hora que ele fala: agora quem manda sou eu. E quando você pensa que ele vai apoiar os trabalhadores da fazenda que sofreram tanto como ele tinha sofrido, ele se torna um chefe pior do que tinha sido o patrão dele. E aí tem uma hora que ele quer ter uma esposa, ele pega a pobre da Madalena, que era uma professora que morava na cidade, e leva para morar na fazenda São Bernardo, e ali ela sofre toda a angústia e o sofrimento de ser um objeto na vida desse homem que só pensava em ter e ter e ter. Até o filho que ela tem era a necessidade dele deixar para alguém aquela herança. Ele queria ter um filho para deixar a sua fortuna. A Madalena evidentemente não aguenta aquela situação, se mata, e no final ele fica absolutamente sozinho. O Paulo Honório, com nenhuma gota de arrependimento do que fez. Uma obra gigantesca
e extraordinária que merece ser lida, viu, pequenos? Depois a gente fala de angústia, essa aqui a gente vai ter que ter um pouco de cuidado, se eu tio quer contar essa história para vocês, que é de 1936, a história de Luiz da Silva, funcionário público miserável e que vivencia um profundo ódio contra a hipocrisia social das elites. Esse livro seu tio vai deixar para explicar ele depois, particularmente, porque é um dos livros que caem nos importantes vestibulares das universidades estaduais paulistas. Então esse eu vou deixar para dar uma aula de livro específica para vocês, tá bem? Vidas Secas, 1938, é uma narrativa em terceira pessoa que conta o drama de uma família de retirantes em luta pela sobrevivência contra a seca e contra as opressões sociais. Seu tio já contou essa história para vocês no ano passado. Vamos ler um trecho? Está aqui na página 65, um dos trechos mais lindos que nós temos do Vidas Secas, e eu queria que vocês prestassem bem atenção que nós vamos ter o discurso indireto livre. Vamos lembrar? Nós temos o discurso direto quando o personagem fala. Nós temos o discurso indireto quando o narrador fala. E o discurso indireto livre é quando confundem-se a voz do narrador e do personagem. Então, no caso, nós vamos ter um personagem, o Fabiano, assim a Vitória. Eles estão sem voz, estão sem saber a língua, estão quase que imitando animais, grunhindo para se comunicar, que era preciso que o narrador falasse por eles. Então a gente vai notar quase que o tempo todo a organização das ideias feita pelo narrador, mas era o que eles sentiam, mas não sabiam externar. Discurso indireto livre. Leitura. Se pudesse, mudasse, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignado, sentia um ódio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a campina seca, o patrão, os soldados e os agentes da prefeitura. Tudo, na verdade, era contra ele. Estava acostumado, tinha a casca muito grossa, mas às vezes se arreliava. Não havia paciência que suportasse tanta coisa. Um dia, um homem faz besteira e se desgraça. Pois não estavam vendo que ele era de carne e osso? Tinha a obrigação de trabalhar para os outros, naturalmente conhecia o seu lugar. Bem, nascera com esse destino, ninguém tinha culpa. Ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao mundo para amansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno a verão. Era sina. O pai vivera assim, o avô também. E para trás não existia família. Cortar mandacaru, encebar látegos, aquilo estava no sangue, conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um desgraçado, era como um cachorro. Só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com semelhantes porcarias. Precisa falar mais alguma coisa? Só ler, né? Vidas Secas, Graciliano Ramos. Até a próxima aula.